O objetivo da NBR 6459 é prescrever o método de determinação do limite de liquidez dos solos e, para se aplicar essa norma, deve-se consultar a NBR 6457, que trata sobre a preparação das amostras para os ensaios de caracterização e compactação. Os equipamentos necessários para o ensaio do limite de liquidez são: estufa capaz de manter a temperatura de 60 a 65 graus Celsius e entre 105 e 110 graus Celsius. Cápsula de porcelana com aproximadamente 120 mm de diâmetro. Espátula de lâmina flexível com aproximadamente 80 mm de comprimento e 20 mm de largura. Aparelho com as dimensões e características apresentadas na figura 1. Cinzel com as dimensões e características apresentadas na figura 2. Recipientes adequados, tais como pares de vidro de relógio com grampo, para se evitar a perda de umidade da amostra. Balança que permita pesar nominalmente 200 gramas e com precisão de 0,01 gramas e sensibilidade compatível. Gabarito para verificação da altura de queda da concha e esfera de aço de 8 mm de diâmetro. A norma ainda cita algumas notas com relação a esses equipamentos que serão mostradas a seguir. Ajustar o aparelho de modo que o ponto de contato da concha com a base esteja 10 mm acima da base, quando aquela estiver no ponto mais alto do seu curso, utilizando-se para tal um gabarito, como se mostra na figura 3. Após o ajuste do aperto dos parafusos, testar o ajuste girando rapidamente a manivela várias vezes e verificar novamente a altura da queda da concha. Preparação da amostra. Tomar metade da quantidade da amostra preparada de acordo com a NBR 6457. 4.2. Amostra preparada com secagem prévia. 4.2.1. Colocar a amostra na cápsula de porcelana, adicionar água destilada em pequenos incrementos, amassando e revolvendo vigorosa e continuamente com auxílio da espátula, de forma a obter uma pasta homogênea com consistência tal qual sejam necessários cerca de 35 golpes para fechar a ranhura. 4.2.1. O tempo de homogeneização deve estar compreendido entre 15 e 30 minutos, sendo o maior intervalo de tempo para solos mais argilosos. Item 4.2.2. Transferir parte da mistura para a concha, moldando-a de forma que na parte central a espessura seja da ordem de 10 mm. Deve-se realizar essa operação de maneira que não fiquem bolhas de ar no interior da mistura, e em seguida deve-se retornar o excesso de solo para a cápsula. Item 4.2.3. Deve-se dividir a massa de solo em duas partes, passando o cinzel através da mesma, de maneira a abrir uma ranhura em sua parte central, normalmente a articulação da concha, como indicado na figura 4. O cinzel deve ser deslocado perpendicularmente à superfície da concha. As operações do item 4.2.2 e 4.2.3 devem ser realizadas com a concha na mão do operador, e quando houver dificuldades na abertura da ranhura, deve-se tentar obtê-la por passagens sucessivas e cuidadosas no cinzel. Item 4.2.4. Recolocar cuidadosamente a concha no aparelho e golpeá-la contra a base, deixando-a cair em queda livre, girando a manivela à razão de 2 voltas por segundo. Anotar o número de golpes necessários para que as bordas inferiores da ranhura se unam ao longo de 13 mm de comprimento aproximadamente. Item 4.2.5. Transferir imediatamente uma pequena quantidade do material de junto das bordas que se uniram para um recipiente adequado para a determinação da umidade, conforme a NBR 6457. Item 4.2.6. Transferir o restante de massa para a cápsula de porcelana, lavar e enxugar a concha e o cinzel. Adicionar água destilada à amostra e homogeneizar por pelo menos 3 minutos, amassando e revolvendo, vigorosa e continuamente, com auxílio de uma espátula. Repetir as operações descritas dos item 4.2.2 ao item 4.2.6, obtendo o segundo ponto de ensaio.
Então, repetir as operações dos itens 4.2.7 e 4.2.2 a 4.2.6, a obter pelo menos mais 3 pontos de ensaio cobrindo um intervalo de 35 a 15 golpes. Se a amostra apresentar uma idade inferior à correspondente do primeiro ponto de ensaio, cerca de 35 a 15 golpes para fechar a ranhura, proceder conforme o item 4.2. Se a amostra apresentar uma idade tal que permita a obtenção do primeiro ponto de ensaio, colocá-la na cápsula de porcelana e misturá-la de forma a obter uma pasta homogênea. A seguir, proceder como descrito nos itens 4.2.2 a 4.2.9. No referente aos resultados, você pode traçar uma reta onde no eixo das ordenadas em escala logarítmica se localiza o número de golpes e no eixo das abscissas em escala aritmética localizam-se os teores de umidade correspondentes. Você pode obter na reta o teor de umidade referente a 25 golpes, que é o limite de liquidez do solo. O resultado deve ser expresso em porcentagem e deve ser indicado o processo de preparação do solo, se foi com ou sem secagem da amostra. Na impossibilidade de conseguir a abertura ou fechamento da ranhura com mais de 25 golpes, considerar a amostra como não apresentando um limite de liquidez.